partir de 2016 você começa a ter uma piora aí dos dados de extrema pobreza, né? Ele sai de 6, por exemplo, estava em 2014, ele sai de 5,2, chega em 2019 em 7,3 de extrema pobreza. Se a gente for pegar também de 2014 até 2019, a gente tem que ele sai de 30,8 da pobreza, né, para 32,5 aí da pobreza. Aí, o que acontece a partir de 2019? Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, ele tem, então, no primeiro momento, em 2019, ele está aumentando, né, o índice de extrema pobreza, né? Ele tem um leve aumento, né? Ele tem um leve aumento do índice de extrema pobreza, cai um pouco o índice de pobreza, né? Só que aí vem a pandemia. E com a pandemia, você tem, então, que na primeira hora você tem uma queda considerável e logo depois um aumento vertiginoso na situação de extrema pobreza. Ou seja, o que aconteceu? No primeiro momento, os efeitos sobre as políticas de transferência de renda, principalmente o auxílio emergencial, evitaram um desastre maior, porque a linha de cima é muito interessante se a gente for ver, que é o que aconteceria se você não tivesse os benefícios sociais. Isso aí é um indicador interessante, porque ele mostra como que seria, então, um crescimento natural, né? Eles não gostam tanto de falar que... gostavam, né? Que hoje não falam mais, né? Que era Bolsa Esmola e tudo mais, né? Mas esse tal do Bolsa Esmola que eles falavam tanto, é o que acabou ajudando e que evitou uma catástrofe maior na economia brasileira, entre as pessoas aqui do Brasil, porque se não fosse o auxílio, se não fosse os programas sociais, antes do auxílio emergencial, a gente vê que tem uma diferença bem considerável, tira muita gente, quase 2 milhões, 5 milhões, 2 milhões da pobreza e 3 milhões da extrema pobreza aí, esses auxílios, né? Se a gente for pegar na época da pandemia, o que salvou mesmo foi você ter dado esse auxílio emergencial, principalmente em 2021, que foi de 6 milhões de pessoas e era para ser de 13,5 milhões de pessoas na extrema pobreza, e foi de 31 milhões de pessoas, né, 31%, né, perdão, né, 31% das pessoas na extrema pobreza, era para ser 38,9% da população brasileira na pobreza se não fossem os auxílios emergenciais. O que aconteceu no ano seguinte? Cortaram os auxílios emergenciais, né, porque precisava fazer corte de gasto, né? Pandemia era besteira para eles, e você vê como que saltou exponencialmente as pessoas que estavam na pobreza e na extrema pobreza. Se você não tivesse auxílio, ia aumentar só um pouquinho, mas aumentou de 31 para 36,7 milhões por cento de pessoas que entraram na faixa de extrema pobreza na população brasileira, na população brasileira, e de 6 para 9% da população brasileira entrou na faixa da extrema pobreza. 2022, o Guedes não foi o Guedes, né, deixou gastar à vontade porque precisava ganhar uma eleição, custe o que custar, felizmente não ganhou. O que aconteceu? A pobreza caiu extremamente. Então, quando você teve gasto fiscal pujante, você teve uma melhora na renda, você teve também um aumento dos auxílios, né, foi para R$600, né, o auxílio, o Bolsa Família, né, na época era Auxílio Brasil, né, mas você teve então uma queda extrema, saiu de 9 para 5,9 e para 31,6 aí na pobreza. Ou seja, quando gastou, olha que surpresa, né? Quando se gastou, reduziu o nível de pobreza, porque quando você gasta, você gira economia e melhora, inclusive, organicamente, né, sem a necessidade do programa social para você fazer aquela salvação, né? Então, o que aconteceu? O governo Bolsonaro aumentou a pobreza, principalmente em 2020 e 2021, porque não ligou para os gastos sociais, não realizou gastos. Você teve, então, que o auxílio emergencial salvou o Brasil aí de uma situação muito pior, e o governo era contra, ele queria dar R$200 só no começo, né, daí acabou sendo 600 no final das contas, porque o lobby estava muito grande, a pressão popular foi muito grande, mas aí o Bolsonaro conseguiu no último ano reduzir a extrema pobreza, quando o Paulo Guedes não foi Paulo Guedes, né? Exatamente, não é feitiçaria, é economia, tá, gente? Então, quando a gente tem essa injeção realmente de recurso, ainda mais numa parcela mais vulnerável, que vai gastar aquele recurso, isso acaba, inclusive, gerando ciclos positivos.